E, professor, como é que foi o convite ali para assumir o profissional do Santos, né? O Santos de Pelé. Eu acho que foi para você, deve ter sido uma coisa muito, muito bacana. Num Sim. momento que estava difícil, né? De dificuldade. Como que foi essa sensação e a experiência de comandar o Santos? Para nós, o que acontece com a gente é o mesmo com os meninos que a gente passa para eles todos os dias. Vocês têm que estar preparados. A qualquer momento vocês podem ser chamados profissional. Sim. E a gente também tem que ter isso em mente, né? Então, realmente, a gente, no momento, era o Lisca que estava. Não esperava que ele fosse sair ali, porque o próximo jogo era contra o Palmeiras. Né? Um jogo difícil. E na semana, ele saiu, né? A diretoria optou por trocar. E aí eles me chamaram no campo. Foi no campo, não, o presidente já quer que você vá lá. Quando chama no campo, o presidente vai lá, você fala, não. Ele não vai me chamar lá para falar que isso é legal, né? Alguma coisa tem séria. Né? Então, não vou não. Mas realmente dá um friozinho, a gente fica naquela expectativa. Mas aí você vai indo na semana, você vai começando a conhecer o grupo, ver que realmente existe uma diferença. Mas por eu ter sido um ex-atleta, a gente sabe que a linguagem, né? A gente sabe o que dá naquele momento para falar, o que não dá, o que dá para a gente poder exigir ou pedir. Então a gente foi tentando ir devagarinho. A gente já sabia que não estava garantido assim depois do campeonato permanecer. Então a gente falou, nós vamos trabalhar, fazer o possível, né? Porque a gente não estava na zona de rebaixamento. A gente estava, acho que uns 5 ou 6 pontos fora, né? Então, a meta era manter isso e sair o mais longe possível. Então, realmente a gente fica, era Palmeiras o próximo jogo. O líder do campeonato que foi campeão, né? Depois, se não me engano, era Atlético Mineiro, Atlético Paranaense. A Série A não tem jogo fácil. Flamengo. Então, você fala, tem jeito, vamos encarar. Não vai ter nenhum momento que vai aliviar, né? Nada. Mas foi, assim, não digo surpresa, né? Mas o momento a gente tem que ficar sempre preparado, porque o Lisca tinha pouco tempo de clube, né? Então eu achei que ele fosse continuar um pouco mais. E aí o Santos conseguiu salvar ali do rebaixamento, né? Como é que foi essa questão dos bastidores para você? Porque aí os holofotes estão todos em você, as críticas também, né? E tem muita gente que critica e não sabe nada do que passa dentro do clube. Como foi lidar com tudo isso, professor? Você que já lidava com isso como profissional ali atuando, né? Mas a base, ela não tem tanto essa cobertura da imprensa quanto tem ali o profissional no momento turbulento do Santos. Como lidar com tudo isso e blindar esse vestiário? Que é nesse momento que a gestão de pessoas aparece para o técnico, né? Que acho que é muito importante. Eu confesso que foi difícil, né, para mim lidar com críticas, principalmente eu além do jogo, eu assisto o jogo depois, eu assisto mais 2 ou 3 vezes, eu escuto todo mundo, geralmente eu escuto todo mundo, e eu vi às vezes umas críticas que falei, mas não é possível, ele não tá vendo o jogo, né, cara? Eu não estava muito acostumado tá meio com cego. Isso. Ele tá vendo outro jogo, e quem criticava falava que eu tava vendo outro jogo. Então, já que ele está achando que é um jogo, ele está achando que é outro, vamos ficar por aqui. Fica assim mesmo, né? Mas eu tive dificuldades, eu acho que agora eu melhorei bem, eu consegui levar de boa as críticas assim. No São Paulo, no Sub-20, na Taça São Paulo, eu tive algumas críticas assim em termos de como a equipe jogar. Só que as críticas que faziam realmente era aquilo. Eu citava que eu acho que é Luzetti do Sport TV. O Alexandre Luzetti. Ele fazia as críticas em cima do que depois eu cobrava os meninos. Eu não tinha nem visto a crítica dele. Né? Então ele realmente falava sobre futebol. Falava sobre futebol, falava o que realmente estava acontecendo. Eu falei, esse cara, vou começar a ouvir ele porque ele vai me ajudar. Né? E até hoje eu ouço ele, gosto muito das críticas dele. E eu sentia que no profissional do Santos não era assim. Era para ser a crítica pessoal. É o que eu falei para você, estagiário. Não, eu não sou mais estagiário no profissional de Santos, né? Apesar de ser o primeiro clube, de ser o primeiro campeonato assim, profissional, mas eu sou um ex-atleta. Eu sei mais ou menos como funciona aquilo ali. E não era assim uma crítica que o clube estava
que o time estava fazendo dentro de campo, como estava jogando, o que nós colocamos como assim estratégia. Uhum. Aí eu falei, caramba, esse cara tá... Eu não vou começar a não ouvir mais ele, não. Aí eu comecei a não ouvir, sabe, alguns que eu via que era mais pessoal. E tem um ponto importante, professor, que eu acho nisso. Eu tava do lado de lá e hoje eu tô do lado de cá do clube, né? E aí eu começo a pensar que tem muito comentarista de resultado, cara. E às vezes, com certeza já aconteceu algum momento na sua carreira do time jogar mal e ganhar. Você fala, cara, beleza, ganhamos, resultado é importante, mas vou cobrar os moleques porque não tá dando. E tem vezes que a gente joga muito bem e a gente perde. E às vezes eu acho que esse é um ponto importante da gente entender sobre críticas, que muitas vezes as pessoas comentam resultados. Então elogia quando o time vai mal e critica quando o time vai bem. E é importante a gente entender da cultura, que é a minha próxima pergunta para você, resultadista com os técnicos. Por que os técnicos, principalmente no Brasil, têm essa pouca paciência, né, de trabalho, de continuidade, em relação a outros nichos fora do Brasil, que a paciência ela é um pouco maior? Por que existe isso? O técnico com 4 jogos aí, 2 empates, 2 derrotas, já tchau, não serve mais, vou trazer outro. Rotatividade, né? Eu vou dizer por mim, assim, né? Até para tentar elucidar um pouco o que a gente estava falando sobre a crítica. Eu via que, por exemplo, eu não tive bons resultados no profissional. Resultados de vitórias. Mas o desempenho da equipe não estava ruim, a meu ver. E dentro do clube, dentro dos treinamentos, a gente fazia análise. A gente vinha, mas faltou isso aqui, mas foi um erro, às vezes um erro individual que nós perdemos. Um erro, às vezes, não é nenhum erro, a outra equipe aproveitou bem. Sim. Né? Então, eu sentia que não era uma crítica pelo desempenho do clube. Sim, como você falou, pelo resultado. E acontece, eu acho que, na minha opinião, acontece isso com os treinadores no Brasil, porque vai muito em cima do resultado. Só que não é o resultado só da derrota. Às vezes o time está ganhando, a equipe está ganhando, e estão falando que tá tudo bem, que o treinador está indo bem, mas o desempenho não foi tão bom. Sim. E eu acho que acontece muito isso. Acontece. No Campeonato Brasileiro, principalmente. Sim. Às vezes, como você falou, a equipe ganhou, mas não corrigiu aquilo. Nós temos na base um Campeonato Paulista que é longo, Copa do Brasil que é mata, né? O brasileiro é intermediário e tem diferentes cobranças para isso. O Paulista, quando a gente ganha nós já tivemos jogos lá no Paulista de 16 a 1, 16 a 2. Mas não me interessa os 16, interessa por que nós tomamos um gol. Nós fizemos 16. E aí é difícil, às vezes, você explicar para os meninos, mostrar ali. E eu acho que, às vezes, a crítica também é difícil ver isso. Ganhamos 2-0, estamos ali, estamos melhorando. Mas como é que foi o desempenho? Como é que foi esses 2-0? E se amanhã não saem esses 2 gols? Você precisa ganhar, ficar 0-0. Então, eu acredito que seja essa situação de imediatismo, por causa muito em cima do resultado. Nós já tivemos também exemplos no ano passado, o Fortaleza não vinha bem. Mas não é porque ele não vinha jogando bem. Tanto é que eu acho que porque eles estavam com 2 competições, né? A partir do momento que focou em uma, eles conseguiram classificar até para a Libertadores. Foi uma arrancada, a gente falou disso. O Voivoda se tivesse o Vovô tirado o Voivoda, não estaria chegando hoje, talvez, na Sul-Americana? Não estaria na final hoje. Então, tem menos paciência realmente com os treinadores, acredito, brasileiros. A gente precisa, assim, que tenha um pouco mais de paciência e ver o desempenho. Eu acho que se começar a analisar o desempenho da equipe, o Casagrande falou uma coisa certa aqui. Eu vi o Casagrande aqui com vocês e ele falou, não, eu critiquei realmente o Corinthians porque eu achei que o Corinthians não jogou bem. Então, ele falou, não, eu não sei se foi bem as palavras, né? Ele falou, eu sou direto. Sim, eu sou direto. Eu falo direto. Eu falo direto. Às vezes ele pode ganhar, mas eu achei que ele não foi bem. Sim. E, de repente, isso vai ajudar. Sim. Ter uma outra visão, algo do tipo, né? Aí você vai ter que ter um time, uma equipe que vai ter um bom desempenho. Se ele não tiver um bom desempenho, mesmo ganhando,
eu acho que aí vai ter que trocar realmente, né? Porque mais na frente pode ter dificuldades. E como que é isso na pressão também na cabeça do próprio treinador, né? Assim, que você teve essa oportunidade de fazer a categoria profissional ali, né? Mas, obviamente, seu foco é mais no sub-20. No sub-20 não é tanta troca, assim, de treinador. É um trabalho que é mais linear, mais longo, assim? Mais longo, No sub-20, a base é mais longa, né? Tem mais essa paciência. Tem mais paciência, tem. E aí, mas você estando ali, né, sendo técnico interino, existia também uma pressão nesse sentido para você? Por mais que você estava, né, ali cobrindo um papel, você sentia isso de alguma forma? A pressão... Até pessoalmente, assim. Né? A pressão que a gente sentia realmente o incômodo da equipe estar bem próxima da zona de rebaixamento. Isso, qualquer profissional vai se sentir pressionado com isso. E cada um vai agir de uma maneira. Qual é a maneira que eu encontrei? Fazer o melhor ali naquele momento, naquele jogo, né? E colocar o que realmente eu penso, a estratégia que eu acho que é para aquele jogo que vai dar certo. Se a gente vai conseguir ou não, aí já é uma outra história. Sim. Porque eu tinha que tentar alguma coisa diferente. Se fosse para mim deixar tudo igual como estava vindo, não precisaria então ter mudado. Sim, sim. Né? De início, a gente deixou até para ver, mas depois a gente... mas eu acho que a transição também ali com você. Alguma coisa tinha que ter da nossa característica. E eu acho que é isso que talvez a crítica não entendeu bem. Ele falou, mas ele está vindo aqui pensando que é sub-20, que ele vai arriscar isso, arriscar aquilo. Só para dar um exemplo, assim, talvez para entender melhor. Nós fomos jogar com o Flamengo, né? E o Flamengo estava ganhando 2-0 lá no Maracanã. Inclusive, é um dos jogos que teve uma polêmica com o VAR, que era para ter marcado um pênalti no Camacho, e logo depois, no lance, o Flamengo fez o gol. Né? Então, teve uma bafafá lá por causa disso. E estava 2-1. E aí, o Flamengo não estava muito bem, porque eles tinham também a Libertadores, acho que no fim de semana ou na outra semana, eles já estavam com a cabeça... E a gente sabia, falou, o Flamengo não vai estar com a cabeça aqui, né? Vamos tentar nós... Até foi conversa na palestra, né? Para a gente se dedicar que a gente ia conseguir. E eu pensei, falei, poxa, eu vou tentar empatar esse jogo. Sabe, o 2-1 não é isso que a gente quer. Não, mesmo sendo o Flamengo e o Santos numa situação difícil. Sim. E aí, até falou, mas tá 2-1. Não é melhor deixar 2-1... do que arriscar, empatar e tomar mais gol, abrir o time, tomar goleada. Aí eu pensei, falei, não, se eu não fizer isso, não sou eu vou tentar. Foi aonde a gente tentou, se não me engano, eu tirei um volante, coloquei um meia atacante e nós tomamos o terceiro gol. Né? Aí eu pensei, falei, caramba, será que eu errei mesmo? Mas nós não tomamos o terceiro gol por causa daquela substituição ou daquele atleta que entrou. Foi porque realmente... Circunstância do jogo. Tanto é que depois nós fizemos o segundo, ficou 3-2 o jogo. Sim. Mas eu penso que tem que tentar fazer. Sim, claro. Né? Porque se a gente não tentar, não adianta. Ficar a sua ideia, né? Ficar insistindo na mesma coisa, vai chegar o quê? Aquele resultado diferente? Exato, e tem muito técnico que se prende também muito ao resultado, e aí às vezes ele não consegue... Porque eu entendo o cara, ele tem emprego, ele precisa, né? É complicado isso. E às vezes ele não consegue jogar da forma que ele quer, né? O dirigente chega, eu quero esse celular aqui. Mas eu só vendo esse tipo de celular. Então, assim, é muito complicado. O modelo de jogo que o dirigente compra, depois ele quer outro. Não, acho que o importante é ganhar. No final, o importante é ganhar. E aí, às vezes, o que acontece? O futebol brasileiro acaba não se desenvolvendo tanto como deveria. A gente fala, jogos muito amarrados. Mas é complicado, cara. Fica se o cara não amarra o resultado com um empate que ele vai tá pressionado, tá jogando fora. O Campeonato Brasileiro, empate é vitória fora de casa. Para um time que tá brigando para não cair, é uma vitória. Então, acho que é muito complicado.